Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa última live, desse domingo, do nosso Ministério Fé e Família. Aqui que vos fala é o pastor Michel, e Deus tem me colocado junto à liderança desse pequeno e humilde ministério, e sabemos que é uma responsabilidade muito grande estar falando a um povo, por mais pequeno que seja, mas eu peço que Deus me dê ousadia, coragem, discernimento, para que a gente possa meditar juntos. E não podemos fechar os nossos olhos para ver o que se passa em nosso mundo, em nossa nação. Nós vemos aí uma turbulência, uma guerra de informações, um vírus chegando, uma crise política no país, e diante disso o povo de Deus ele tem a oportunidade de clamar a Deus e buscar uma providência divina, e nós vemos que o povo de Deus é o cristão em geral, independente da igreja, ele vem sofrendo bastante perseguições nos últimos anos no Brasil, vem sofrendo injúrias, os cristãos vêm sendo confrontados por causa das suas culturas, das raízes familiares, por causa das suas bases cristãs, e então nós vamos passando por momentos em que hoje Deus me trouxe à memória a nação de Israel, quando estava escravizada no Egito, e depois estaremos meditando juntos. Eu quero convidar você que está chegando agora aí, fazer uma oração junto comigo, para nós pedirmos a direção de Deus. Querido Deus e soberano Pai, eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor venha nos dirigir, nos instruir, Pai. Nesse momento, meu Deus, de conflito interior, de guerras, de informações, momentos, meu Deus, de batalha espiritual, um momento, meu Deus, em que vemos a fragilidade da vida mediante, Senhor, a um pequeníssimo vírus, mas algo que pode ser letal para certas pessoas que já possuem alguma debilidade, dificuldade, Senhor. Eu peço que, como igreja, nós venhamos, meu Deus, poder clarear os nossos passos, os nossos caminhos, ser dirigidos por Ti e compreender que nem mesmo a folha da árvore cai sem a Sua permissão, Pai. Nos abençoa nesta noite, abençoa, meu Deus, essas pessoas que estarão, meu Deus, ouvindo essa simples mensagem que eu tenho, meu Deus, para trazer para eles. Que o Senhor possa me usar para que esta simples mensagem possa trazer edificação a cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Povo amigo, eu quero trazer à memória a vocês, e eu creio que você que está me ouvindo aí, conhecedor da palavra de Deus, em parte dela, nós vemos que o povo de Deus, ele sempre enfrentou desafios, dificuldades. Ele muitas vezes foi incompreendido, perseguido, mas havia uma particularidade. Sempre que clamava a Deus, Deus se movia em favor de seu povo. O que me trouxe a entendimento hoje é que a dor nem sempre move a mão de Deus, mas o clamor sempre move a mão de Deus. O conserto
sempre move a mão de Deus. E o que o nosso Brasil e que as nossas igrejas precisam é de clamor e conserto. Se nós olharmos no livro de Joel, ele acentua muito que nós devemos se voltar para ele com jejum, lamento e pranto. No livro de Amós, diz que Deus fez chover em uma propriedade e em outra não, para ver se o povo se voltava para ele. Deus enviou enfermidades a algumas pessoas, a outras não, para ver se o povo se voltava para ele, ainda assim resistiram por um tempo. E aqui no livro de Êxodo, onde eu quero ler neste momento com vocês, nós vemos que Deus, ele viu a dor do seu povo, mas o que moveu Deus foi o clamor do seu povo. Por isso que eu creio que esse domingo é profético. Nós não sabemos o que Deus quer exatamente na nossa nação, nas nossas igrejas. Mas muitas vezes é preciso revolucionar. O que Jesus fez quando estava vendo o comércio dentro do templo? Ele chegou na entrada do templo e derrubou mesas, confrontou cambistas, acabou com o comércio, com o negócio no templo. Porque ele disse que minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram em covil de ladrões. Ou seja, há um desgaste, há a necessidade de um esforço, de um clamor, de um mover, para que haja uma limpeza no Brasil e na igreja em geral. Deus quer, com essa tempestade de guerra ideológica, de crise, de vírus, Deus quer mover algo e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus quer devolver a igreja aos seus profetas, aos seus servos. Assim como a nossa nação vem sendo saqueada por políticos, pelos corruptos que não têm temor a Deus, as nossas igrejas também vêm sendo saqueadas por homens que se venderam para políticos corruptos. Eu lembro de que no Antigo Testamento, em várias partes, os políticos, os reis, iam pedir a bênção para os profetas, antes de entrarem numa guerra, numa batalha, de se tomar uma decisão. Hoje é o contrário. Os profetas têm que beijar as mãos dos reis para poder pregar o evangelho, para poder submeter a sua mensagem de forma que agrade os reis. Eu creio que uma inversão de valores, né? Se banalizou muito os pregadores e as igrejas, ficou muito desvalorizado o evangelho. E é momento de nós entendermos que nós temos um Deus, que ele é poderoso, e ele não vai se mover pela nossa dor, mas vai se mover pela nossa fé, pelo nosso clamor, pelo nosso jejum, pelas nossas orações e pelos nossos sacrifícios e fidelidades no altar. Então, quando o povo de Deus estava aprisionado no Egito, Deus mandou que o povo fosse sacrificar no deserto. O que eles mais pediam a Faraó era a oportunidade de ir sacrificar. E Faraó sempre se negava aquilo. Resumindo, não vou trazer aqui uma mensagem complexa, né, do livro de Êxodo, mas apenas uma breve mensagem para que a gente possa entender que Deus quer se mover em favor da sua igreja, em favor de nós. Êxodo capítulo 3. Você que está nos acompanhando, quiser abrir a sua Bíblia, pode ficar à vontade aí, que eu aguardo uns segundinhos. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse ainda Deus a Moisés: Eu sou o Deus do seu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra de cananeus, dos hititas, dos amorreus, ferezeus, dos heveus e jebuseus. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimiam. Olha só, irmãos, eles estavam numa terra politeísta, né, onde se adoravam vários deuses, onde não respeitavam o Deus de Israel nem o povo de Israel como nação santa. E Deus pegou um homem, Moisés, dentre o próprio povo, mas que foi criado, né, dentro do palácio de Faraó, que conhecia o mecanismo político, que conhecia o mecanismo de Faraó, como funcionavam os seus exércitos, os seus palácios. E Moisés resolveu então, ao invés de se corromper e de continuar desfrutando, né, das regalias, das prioridades que Faraó poderia lhe dar, resolveu ir em direção ao seu povo para tentar libertar eles. E nós vemos, a história conta que ele foi incompreendido, não foi tão bem recebido perante o seu povo. Muitos não entenderam no começo, demorou um pouco para compreender qual era, né, o propósito que Deus tinha através de Moisés para o seu próprio povo. O próprio povo de Deus, a princípio, teve uma resistência muito grande, porque não compreendiam que Deus estava levantando Moisés para livrar o seu povo da escravidão. E por que isso? Versículo 9. Porque o clamor dos israelitas chegou a Deus, ele está dizendo. O clamor do meu povo chegou a mim. E tenho visto a opressão desses pecadores, desses egípcios, que tinham práticas que não agradavam a Deus, que adoravam vários deuses, que eram pessoas que não aceitavam a cultura dos céus, a cultura cristã. E eu vejo que nós temos a oportunidade hoje de continuar clamando a Deus para que Deus levante alguém do meio do nosso povo, alguém que tem conhecimento, alguém que tem estrutura para suportar a pressão, a opressão, a perseguição, que possa abençoar a nossa nação do Brasil, que é uma nação devota a Deus, uma nação que ela é cristã, que ela foi criada com bases na família tradicional, com bases na palavra de Deus, mesmo com cada tribo com sua particularidade. Nós vemos que a nação de Israel era dividida em 12 tribos, cada um tinha sua particularidade, e nós vemos essa pluralidade de igrejas no Brasil, onde cada um tem uma forma de agir, mas quase todas elas, a maioria, são igrejas que buscam Deus, a salvação, e buscam o ensino da palavra. Ou seja, nós somos um país cristão hoje. E eu creio que é momento de nós vencermos as diferenças e lutarmos com aquilo que é comum entre nós. Independente da igreja, independente do nome da placa, independente da cultura, da forma com que eu adoro a Deus, se é pulando, gritando, sapateando ou se balançando, é o momento de nós entendermos que nós estamos dependendo de um milagre de Deus para sairmos da escravidão e vivermos um momento abençoado na nossa nação, um momento de prosperidade, de paz, um momento de
termos respeitados os nossos princípios, os nossos valores. Então, Igreja de Cristo, eu peço para vocês, vamos clamar a Deus. Vamos clamar que Deus use, assim como Ele usou Moisés, um homem que se posiciona como líder do seu povo perante os pecadores e as lideranças do Egito, daqueles que vivem no erro, vivem no pecado e daqueles que tentam oprimir o seu povo. A opressão ao povo cristão no Brasil já vem de anos, opressão aos valores. Quanto mais o cristão respeita os seus diferentes, parece que mais oprimido é. Nós vemos a perseguição no carnaval contra a nossa crença, não é verdade, de Jesus Cristo como Filho de Deus. Na virada do ano, algumas emissoras, principalmente essa maior que existe no Brasil, o quanto ela luta contra os princípios cristãos e o ensinamento da palavra de Deus. Ou seja, Deus está dizendo aqui, ouvi o clamor e tenho visto a opressão que o meu povo tem sofrido. Eu vou levantar alguém para lutar em favor do meu povo. Então, pessoal, nós estamos agora em um momento decisivo, em que eu creio que Deus colocou um presidente que luta pelo cristão, que luta pelo povo de Deus, que luta por mim, cristão, e você, cristão, que defende a palavra de Deus. E é o momento de nós orarmos e pedirmos uma intervenção divina na nossa vida, uma intervenção divina no nosso país. E cremos na promessa. A palavra de Deus nos fala que Deus quer manter a sua aliança conosco. Em Deuteronômio 7, do 12 em diante, diz assim: se obedecerem às minhas ordenanças e guardarem e cumprirem os meus estatutos, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento. Versículo 13. Ele os amará, os abençoará e fará com que se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das tuas vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. E vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo, e nenhum dos homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do campo. E o Senhor os guardará, versículo 15, de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Ou seja, Deus tem interesse, e é da sua vontade, nos amar, nos abençoar, abençoar a nossa terra, a nossa produção, e fazer com que a gente seja mais abençoado do que qualquer outro povo. É uma realidade. Essa é a vontade de Deus, mostrar que Ele pode nos abençoar. Então, o que precisamos para que essas promessas aconteçam em nossa vida? Precisamos cumprir o Êxodo capítulo 3. E nós vemos que quanto mais o Egito oprimia o povo de Deus, mais o povo de Deus se fortalecia e mais crescia. Por que isso? Porque quanto mais eram oprimidos, mais o povo de Deus buscava em oração, em clamor e súplica. E é nesse momento que eu quero convidar você a continuar nesse propósito de oração, a continuar jejuando, a continuar indo para o seu quarto, fechando a sua porta
e fazer aquilo que Jesus disse lá no livro de Mateus capítulo 6, quando fores orar, vá ao seu quarto, feche a sua porta, e o Deus que vem em secreto te recompensará em secreto. Esse Deus está só esperando o nosso clamor. Vamos clamar a Deus por um milagre, por uma intervenção divina em nosso país, por uma limpeza e por um recomeço. Nós precisamos de um recomeço e de um milagre de Deus. Que Deus afaste essa praga da nossa vida, esse coronavírus, Covid-19, e que Deus afaste os opressores do seu povo, aquelas pessoas que estão batendo diretamente contra quem defende o cristianismo. Então, meu amigo, se você é cristão, entenda que se uma pessoa está indo contra quem defende o que você crê, ela está indo contra você. Só que ela não lhe conhece, mas está indo contra os seus princípios. Então, o cristão que não defende hoje o nosso presidente, ele é um cristão que eu creio que não está entendendo o propósito de Deus, da sua palavra. Não precisamos defender partido político, não precisamos brigar por causa de política, mas nós podemos orar. Lá em Romanos 13 fala que não há autoridade sobre nós que não tenha sido permitido ou constituído por Deus. Quanto mais um homem que defende a palavra de Deus e os princípios cristãos e as bases cristãs que Deus colocou e permitiu como um milagre já ter estado na liderança majoritária do nosso Brasil. Então eu peço a você, cristão, filho de Deus, povo de oração, vamos pedir para Deus dar força para o nosso maior líder hoje da nação, que me representa e representa você que crê na palavra de Deus. É um homem cheio de falhas, cheio de erros, cheio de limitações, mas ele tem fé no mesmo Deus que eu sirvo. E eu peço nesse momento que você ore comigo. Não é Ele que vai nos salvar ou que vai fazer milagre por nós. Não. Nós vamos orar e pedir a Deus que use alguém. E que esse alguém seja esse homem. Ou se Deus quiser que use outro, que seja feito. Mas que use e continue usando homens que defendam os princípios cristãos e a sua palavra. Que vai lutar por mim e lutar por você. Convido você a orar junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, eu peço que o Senhor vá de encontro a cada pessoa aqui comigo, Senhor. Acompanha, Senhor, este momento de oração, Pai. Peço, meu Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor nos ilumine, Pai, ilumine os nossos pensamentos, Senhor, as nossas decisões, Pai, que possamos tomar decisões que venham te agradar, Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor ouviu o clamor do seu povo, lá registrado em Êxodo capítulo 3, que o Senhor possa, meu Deus, ouvir o nosso clamor e o clamor da tua igreja, e esse jejum que foi dedicado, esse jejum que foi dedicado, meu Deus, à tua presença, Pai. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor faça um milagre em nossa nação. Faça um milagre em nosso país. Faça um milagre, meu Deus, em nossas vidas, Pai. Assim como o Senhor promete em Deuteronômio capítulo 7, versículo 15, se nós mantermos a nossa aliança contigo, o Senhor irá afastar as pragas que afligiram o Egito, Pai, da nossa vida. Nós pedimos agora que o Senhor afaste, meu Deus, essa desgraça, esse espírito de morte que está se levantando contra o nosso país, Pai, contra a nossa vida. Tenha misericórdia de cada vida, de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor vá de encontro também a esse presidente, meu Deus, que é um homem cheio de falhas, cheio de limitações, Pai.
Eu peço, meu Deus, que o Senhor ilumine a mente deste homem, Senhor, e possa, meu Deus, dar a ele instrução, estratégia, de forma que ele possa tomar decisões corretas, Pai, que vão livrar o nosso país, direcionar o país, Senhor, para que possamos vencer toda a crise, toda a consequência desse problema e venhamos dar a volta por cima, Pai, para que todo o país seja abençoado através desse homem e que ele também possa ter força para defender os princípios cristãos, morais, meu Deus, e culturais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja que ora junto comigo, Pai. Eu peço neste momento que o Senhor faça, meu Deus, milagres em nosso meio. Que o Senhor faça, meu Deus, com que haja anjos protegendo a nossa casa, a nossa vida. Que o Senhor faça o que o Senhor fez no Egito, Pai. Que quando a morte estava passando por toda aquela terra, aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais da casa, tiveram livramento de todo espírito de morte. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Venha, meu Deus, nos guiar, venha nos cuidar, venha, meu Deus, fazer de nós um povo forte, um povo abençoado, um povo feliz, um povo segundo o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que me ouve neste momento e sobre a minha vida e sobre a minha família. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Eu quero chamar a pastora Francine aqui do meu lado, né, que quer dar um recadinho para todo mundo. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer aos irmãos, né, que entenderam essa convocação de jejum, que entenderam o propósito da importância desse dia nacional de jejum e oração na nossa nação. Nós cremos na palavra de Deus que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor tem reinado na nossa nação. Os princípios da palavra de Deus têm se efetivado na nossa nação e nós somos gratos por isso. Nós aqui também jejuamos hoje durante o dia, né, desde ontem à meia-noite. E todos aqui em casa jejuaram, nossos filhos, inclusive o Benjamin, que tem apenas 3 anos, até os cachorrinhos aqui, até o cachorrinho jejuou hoje. Que a Bíblia diz lá em Joel, que quando Joel convocava o povo para oração e jejum, até os animais jejuavam. Então nós entendemos esse propósito, aceitamos, né, fizemos parte desse momento, desse mover e estamos deixando esse legado espiritual. Foi um desafio muito grande para o Samuel ter que jejuar um dia todo, porque ele já havia jejuado antes, ele tem 11 anos, mas jejuava somente até o meio-dia. E hoje foi um desafio muito grande para ele, mas ele concluiu o desafio. Então, assim, nós louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos convocados a um jejum coletivo, a uma assembleia solene dentro das nossas casas por um presidente da República. Isso é algo inédito. Geralmente é a igreja que se mobiliza para esse tipo de mover e dessa vez nós somos convidados por uma autoridade, né? Então isso assim para nós é motivo de muita alegria, nós somos gratos por esse tempo. Nós glorificamos ao Senhor mesmo por esse tempo. E nós queremos mandar também um abraço, né, para os nossos irmãos das nossas igrejas, da Casa de Oração Fé e Família de Jaguaruna, do Camacho, de Araranguá e de Pantano Grande, por estarem conosco, enganjados nesse propósito e por sermos hoje uma igreja 24/7. Nós queremos agradecer por esses guerreiros que estão na brecha, como foi falado hoje à tarde nas lives, né? São guerreiros que não aparecem, como o pastor Ademir falou, que ficam invisíveis, mas que estão mantendo a nossa nação de pé. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio em nome de Jesus. Ele já está fazendo, Ele já está abalando as estruturas, Ele já está trazendo à tona a luz, Ele já está trazendo à tona o entendimento. E nós temos orado por isso.
E nós cremos que o Senhor vai confirmar em nome de Jesus. Como eu falei na primeira live, houve um mover nos céus. E nós estamos esperando o mover dos céus, mas os céus está esperando o nosso mover. E nós estamos nos movendo da maneira certa, estamos nos movendo ao foco, ao objetivo, estamos nos movendo ao propósito. E é isso que importa. Amém? Deus abençoe todos nós. Quero pedir desculpa, né, pelos... às vezes acontecem transtornos, nós não temos um estúdio profissional, né? E temos 2 crianças, manter a ordem aqui nesse momento não é fácil, na verdade. Foi com muito sacrifício o nosso dia. Acabamos de chegar da igreja agora há pouco. Aqui no Rio Grande do Sul existe um liminar do governo estadual em que podemos cultuar respeitando, né, o limite de 25% da capacidade do local, com distanciamento de um mínimo 1,5 metro de cada pessoa sem se cumprimentarem, né, usando álcool em gel. Então queremos agradecer ao governador do estado do Rio Grande do Sul que tem confiado o trabalho dos pastores como essencial, e colocou a igreja, o funcionamento da igreja como a utilidade essencial à população. Então agradeço ao governador do Rio Grande do Sul por ter peito, né, para fazer essa liminar aí, esse decreto, né, e permitir com que as igrejas continuem trabalhando nesse estado. E que Deus abençoe os irmãos de Santa Catarina, que estão com as igrejas fechadas, mas eu quero dizer para você que o Evangelho não para nunca, independente se a porta física está aberta ou fechada, o Evangelho continua, a ovelha continua sendo Amém. ovelha, pastor continua sendo pastor, Amém. homem de Deus continua sendo homem de Deus, o Evangelho perpetua e se solidifica independente de perseguição política, independente de porta aberta ou porta fechada, o Evangelho de Cristo está em nossos corações. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço. Deus abençoe, irmãos. Até mais.